Então não tem juros na Constituição. Se não tem, ninguém pode cobrar. Tá pagando muito juro? Tá desesperado aí com seu financiamento, não sabe o que fazer? Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao episódio número 37. Tô trazendo aqui um convidado especial que tá voltando ao nosso podcast pela terceira vez para discutir exatamente isso, sobre juros. Professor Badião, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Prazer muito grande, Josimar, estar aqui com você nesse podcast concorridíssimo. A gente, para conseguir uma vaga aqui, é um verdadeiro atropelo. Eu fico feliz de você me convidar, porque quando nós vamos tratar de um assunto tão importante, que mexe com a despesa familiar, mexe com a despesa das empresas, e ao mesmo tempo enriquece quem não trabalha, quem não produz um meio saco de feijão, que são os banqueiros. Eles cobram juros capitalizados, que é pior, que é juros sobre juros, que é muito mais doloroso ainda, e você vai ver pessoas que vão ao Banco do Brasil, pegam lá 300 mil para financiar, às vezes, uma lavoura, e depois, quando vão pagar, 3, 4 anos depois, dá 4 milhões e meio, 6 milhões de dívida. Como é que paga isso, meu irmão? Não tem como. O juro capitalizado é algo assim fora do comum. Por quê? O banqueiro não empresta o dinheiro dele. O banco não tem dinheiro. O banco empresta o dinheiro dos correntistas. Todo mundo vai lá, deixa dinheiro no banco. O banqueiro pega aquele dinheiro do compulsório, pode emprestar 20%, 30% do compulsório. Ele pega o depósito à vista, empresta, cobra juro sobre juro, ainda obriga o coitado do correntista que pegou emprestado a pagar um seguro. Toda operação de banco tem um seguro. Quem paga o seguro? É o coitado do captador do recurso, que é o empresário, que é o cidadão que quer financiar um carro, quer financiar, às vezes, uma geladeira, financiar um fogão, ou financiar a própria vida dele como empresário, para começar um escritório de advocacia, começar um escritório de engenharia. Ele vai pagar 2 vezes ou 3 vezes o que ele precisou. Professor, e quem inventou esse tal desse juro? Quem inventou isso? O juro é coisa de judeu. Os bancos judaicos cristãos foram quem inventaram o juro. Esse juro está aqui, está na Inglaterra, está na Itália, está na França, está em Portugal, está na Espanha, mas não está no mundo árabe. Os árabes seguem o Alcorão segue as escrituras antigas, sagradas, porque dali do ano 600 depois de Cristo que o Alcorão foi copiado. Aí esse Alcorão proíbe a usura, como a Bíblia também proíbe a usura. Lá no mundo árabe, o banco não cobra juro. O banco empresta o dinheiro do depositante para que desenvolva o escritório de advocacia, desenvolva um cidadão que quer começar a trabalhar, desenvolva uma empresa que quer começar a construir. É muito importante que você vá a um banco. O banco é desenvolvimento. Ele foi criado para desenvolver, por isso que é o conjunto de depósitos dos cidadãos e ele empresta. Agora, se você chegar no banco, Josimar, com um projeto de uma granja, criar gado, como diz o outro, numa situação especial, vai dar muita carne, muito bom, o banco entra como só seu, analisa o projeto e devolve para você a ideia de ser seu sócio. O banco do mundo árabe é sócio dos empresários, é sócio dos empreendimentos, é sócio da riqueza, dividindo com você, cidadão, que é... Aliás, você sabe, os bancos nossos aqui cobram por você ter uma conta no banco. Itaú cobra lá R$47, o Bradesco cobra outros 47. Eles cobram de você para você ser correntista. Por isso que eu estou nos bancos digitais. Eu vou fazer um merchan aqui no Nubank, ó. Patrocinei no Nubank. Nubank você não paga taxa, Os digitais não cobram. Não. Mas também não dão cheque, e você não tem talão de cheque, e eles, na verdade, não te dão cheque. Os outros bancos múltiplos dão cheque. E tem gente que até hoje usa cheque, especialmente os sacoleiros, né? Que vão comprar, vão vender roupa nas portas das casas. Precisa do talão de cheque, precisa do cheque para poder fazer a prestação de conta. E por que no Brasil, professor, cobra-se juro tão alto? O Brasil tem um problema sério. Em 2003, colegas advogados que estão me ouvindo, em 2003, o Brasil aprovou
a emenda constitucional número 40. A emenda constitucional número 40 revogou os incisos do artigo da Constituição 192. Revogou todos os incisos. Quem tinha juros de 0,5% ou de 1% no caso empresarial, era 1%. Pessoa física, 0,5%. Ela veio e revogou e não colocou nada no lugar. Não criou um substituto. Se não tem um substituto, então não há por que cobrar juro. O Brasil, de 2003 para cá, não pode cobrar juro, porque na Constituição brasileira não consta a figura jurídica do juro. E o que não está na Constituição, não está no mundo jurídico, não está no mundo político, não está no mundo social brasileiro. Tudo tem que ser regido pela Constituição. Mas então, teve uma época que você entrava com um processo revisional, você ganhava. Depois teve uma mudança, nem isso você ganha mais. Então, se você está dizendo que pela Constituição não pode cobrar juro, mas tudo que a gente faz de financiamento paga juro e paga muito alto. Então, se a pessoa entrar com um processo, ele tem chance de ganhar? Claro que tem. Claro, é só você avocar a inconstitucionalidade da cobrança de juro. Basta você pedir para o seu advogado visitar o Badião, o seu advogado vai lá visitar. Eu sou professor, eterno professor, nasci professor, vou morrer professor. Eu passo todas as informações para os colegas advogados, hora que eles quiserem, porque eles não podem continuar mantendo essa espoliação, esse juro pesadíssimo. Se você financia um carro, paga 2, paga 3. Tem gente que paga 3 carros. Isso é o fim do mundo. Não pode haver mais isso. O juro foi feito para não ser cobrado. Duvido e odó. Se você não arguir na sua Constituição, na sua petição, a inconstitucionalidade do juro, que você não ganhe. Todo juiz tem que aplicar a Constituição. E não aplicar, vai ver que foram revogados os incisos do artigo 92, pela emenda constitucional 40, e foi aprovado pelo Congresso Nacional e homologada pelo Lula. Ela está funcionando, ela está outorgada, está em vigor. Então não tem juro na Constituição. Se não tem, ninguém pode cobrar. Pessoal, ó, se você está pagando muito juro, está com a dívida alta, vai ficar disponível aqui o nosso contato. Acesse o QR Code que está disponível na tela, que eu vou agendar para você uma reunião com o professor Badião para discutir a sua situação financeira. Professor, mas o que a política diz em relação a isso? Porque eu não vejo nenhum parlamentar pegando essa bandeira, nem de esquerda, nem de direita, ninguém. Por que ninguém toca nesse assunto? Ninguém toca, nem na dívida pública, meu amigo. Nem na dívida pública toca nesse assunto. Banco está acima da Catedral Metropolitana, está acima da Santa Sé. Banco é algo assim extraordinário. O cara chega a falar para mim, o presidente do Banco Central, ele chega a falar com a cara mais lavada do mundo, que aumentando o juros diminui a inflação. Vai contar isso para sua mãe, seu presidente do Banco Central. O senhor é um mentiroso. Baixa a inflação é a produção. Dá muita laranja cai de preço. Faz muita roupa, roupa cai de preço. Você tem que produzir mais e mais. Quando dá muita oferta, baixa o preço, cai a inflação. Tem que haver oferta. O juro é coisa do demônio, do diabo, do Satanás. Você expolia o coitado de quem paga juro. Você expolia o pai de família, você expolia a empresa. As empresas hoje pegam dinheiro no banco para desenvolver a falência declarada. Eles estão caminhando para a falência. Agora, tem um detalhe interessante. Em 2008, o Banco do Brasil, autorizado pelo Banco Central, ele liquidou o Banco de Santa Catarina. Ao incorporar o Banco de Santa Catarina, o Banco do Brasil incorporou o Banco de Santa Catarina igualzinho o Unibanco e Itaú. O Itaú incorporou o Unibanco. Mas o Itaú e o BEG, nosso Banco do Estado de Goiás, ele não incorporou, ele liquidou o BEG, por isso que não aparece o nome do Banco Itaú, o nome do BEG, mas aparece o Unibanco. Nesse caso, o Banco do Brasil incorporou o BESC, Banco de Santa Catarina. Com isso, ele permite que você hoje pegue do Banco de Santa Catarina as ações preferenciais e use para pagar seus débitos perante os bancos. Porque quem investe num banco, o Banco Central reconhece como investidor no sistema financeiro.
Então hoje você compra uma ação do BESC por um preço possível, caber dentro do seu bolso. Ou seja, você pode usar uma ação que você tem de um banco para quitar dívida de outro banco. Dívida de outro banco. Porque ele passa a ser um crédito monetário. Quem investe num banco, no sistema financeiro, é reconhecido pelo Banco Central como um crédito monetário. Se é um crédito monetário, o outro banco que recebe, ou ele liquida isso na compensação interbancária, ou ele joga no compulsório dele e saca dinheiro para emprestar, porque banco vive de empréstimo. Aqui no Brasil, quanto mais ele empresta, mais ele ganha. E ganha muito, não ganha pouco. Professor, qual que é a diferença do sistema bancário nosso para o americano? Que o americano sempre trabalhou com a taxa reduzida, agora que um pouco tempo que subiu um pouquinho a taxa de juro, enquanto que a gente está aqui sempre pagando um juro muito alto. Mas a gente enche o rabo do americano de dinheiro. Todo dia ele ganha 4 bilhões e 500 milhões aqui no Brasil de juro dos nossos sistemas financeiros, do Banco Central. O americano tem muito dinheiro. A sociedade americana tem muito dinheiro. Aqui não tem dinheiro. Aqui os bancos fecharam. Depois daquele banco dos BRICS que a Dilma trouxe, ele ia emprestar 5 trilhões a 1% ao ano. Na mesma hora correram com ela daqui. Arrumaram um impeachment para ela, tiraram o banco dos BRICS daqui, porque não pode cobrar menos 90% de juros, tem até 450%. Agora que limitaram, estão tentando limitar o juro do cartão de crédito, no máximo a 100% do débito. Não pode cobrar mais de 100% de juros do débito do cartão. Estão tentando fazer isso, mas não conseguiram ainda não. O banqueiro é muito vivo, porque ainda tem muito trouxa pagando 450%, 300% de cartão de crédito. A gente operando com o cartão é um demônio. Você vai usar, vai pagar, mas na hora de chegar de pagar, você vai ver que tem um juro lá, uma multa de 20%, mais o juro que chega a 300%. Professor, o banco no Brasil alega que a taxa de juro alta, por exemplo, no financiamento de um carro, é baseada no risco que ele corre e na burocracia que é para recuperar um carro quando quem comprou não está honrando com as parcelas. Claro que está acontecendo isso conosco. Todo o povo brasileiro hoje está sem dinheiro. Os bancos retiveram o dinheiro, te obrigam. Quem tem ficha limpa? Quem não tem restrição? Quem deixou de pagar uma conta? Quem pagou atrasado uma conta? Qualquer coisa que você pagar vira restrição. O banco aumenta o juro em cima de você. Agora, todas as operações bancárias, todas, de financiamento de uma geladeira, de um fogão, de um carro, de uma frota de caminhão ou de uma plantinha numa fazenda, tem seguro. O banco segura e quem paga o seguro é você que tomou o dinheiro emprestado. Eles são tão vivos que hoje você vai num banco, você devia lá 20 mil reais, fala, não, dá 2 mil aqui que está dívida. Então, porque já recebeu do seguro. Então aquela justificativa que ele tem de basear o juro frente ao risco que ele tem de receber, ela não é plausível. Claro que não, é porque mentira. Você está dizendo que a gente já paga um seguro? Você paga o seguro. Você paga o seguro do financiamento do seu carro. Você paga o seguro do financiamento da sua geladeira. Você paga o seguro do financiamento rural. Tudo tem seguro. Banco não opera sem seguro. Só que eles não contam isso para você. Está embutido o seguro para ser pago pelas prestações que você paga. A gente precisava ter, Josimar, e os colegas advogados, uma matéria, uma cadeira de direito financeiro nas universidades. Porque nem o economista tem, nem o contador tem, nem o administrador de empresa tem. Isso é um segredo, como é o segredo do mistério da fé durante a Idade Média. Ninguém podia questionar o celibato dos padres. Ninguém podia questionar a proeza e a frescura e a brancura de um bispo. Então tudo isso tem muito a ver com a Idade Média. Hoje, os banqueiros roubam diariamente do Brasil, de uma dívida prescrita em 69, 5 bilhões e 500 milhões todo dia. No final do ano, 1 trilhão e 640 bilhões foi o que nós pagamos no ano passado. De 94 para cá, quando foi renegociada a dívida externa brasileira, que já estava prescrita por Fernando Henrique Cardoso, nós já pagamos de lá, de 94 até agora, 61 trilhões de reais de juro indevido. Juro indevido, roubado. Não tem um deputado, não tem um senador ter peito ou culhão para entrar no Congresso Nacional e fazer a denúncia.
Mas vamos fazer, porque você, cidadão, vai deixar de pagar juros e o governo tem que deixar de pagar juros, porque juros no Brasil não está na Constituição, não tem a obrigação de pagar e muito menos de cobrar. A autonomia do Banco Central hoje, ela é boa ou ela é ruim para o governo, professor? Doença. O Banco Central é um banco político. Ele tinha que ter o acesso do presidente da República. O presidente da República não manda nada ao Banco Central. Ele põe o juro que ele quiser para encher o rabo dos banqueiros. Ele disse que tem que aumentar o juro porque a inflação, tem risco da inflação. Mentira! Está faltando dinheiro para a produção. Está faltando dinheiro para fazer roupa, dinheiro para produzir laranja, produzir feijão, produzir soja. Quanto mais você empresta dinheiro, você dá o dinheiro para o empresário, mais produto vem, mais barato fica. É assim que tem que ser. Inflação na literatura suja, nojenta do Banco Central é para tomar dinheiro do povo, para tomar dinheiro do nosso governo. O presidente não fica 600 bilhões para administrar o país em 365 dias. E o banqueiro leva 1 trilhão e 600 bilhões de juro indevido. É muito agora, bom. Você que deve, banco, a melhor pedida sua agora é buscar no mercado as ações do Banco Santa Catarina. Você buscando as ações do Banco Santa Catarina, você vai comprar num preço bom, num preço que você consegue pagar, e procura um advogado para que possa usar essas ações, porque elas são crédito monetário, e entrar pagando a sua dívida nos bancos, pagando sua dívida no judiciário, pagando sua dívida diante do compliance do banco. Tem como pagar no compliance. Se você não foi executado ainda, vai no compliance do banco. Bradesco, Itaú, Sicoob, Sicredi, tem um compliance. Você vai lá e paga a sua dívida com as ações do Banco Santa Catarina. É uma boa pedida hoje. Qualquer dúvida, o professor está aqui para ajudar o seu advogado a resolver seu problema. Professor, e abrir também para o mercado para mais bancos seria uma boa alternativa, né? Você geraria uma concorrência mais saudável. Agora a gente começou a ter uns bancos digitais, mas a força ainda continua sobre 4 grupos de bancos no Brasil, praticamente. Enquanto que nos Estados Unidos, por exemplo, você tem um número bem gigante de 287 bancos os Estados Unidos têm. A França tem mais de 180. A Itália tem mais de 180. Só o Brasil tem 4, 5 bancos, porque o Banco Central hoje não pertence a nós, pertence ao Citibank. Itaú, Bradesco, Santander, o dono deles é o Citibank. É um banco que manda no Brasil, e esse Banco Central foi criado exatamente para isso. É uma reguladora financeira, como tem as reguladoras do petróleo, da energia, da saúde, não tem? Que o Fernando Henrique Cardoso, aquele desgraçado, criou. As reguladoras, tirou o poder dos ministros. O ministro não tem poder nenhum mais. Quem manda é a Anvisa. Quem manda é a ANP. Quem manda são elas, as reguladoras. O presidente não manda nada. Tirou o poder do presidente e dos ministros. Isso aí é uma bomba de efeito retardado. O Banco Central hoje manda mais que o ministro da Economia. Muito mais. Ele diz quanto vai pagar de juros. E ele é mandado pelos estrangeiros. Lá a maioria dos diretores lá são de banco. Tudo capacho do banqueiro. Capacho de banqueiro que rege o dinheiro nosso. Arrecadamos esse ano passado 4 trilhões e 500 bilhões. Pagamos 1 trilhão e 600 bilhões de juros. Como é que o presidente vai conseguir administrar o país, meu irmão? Como? Não tem dinheiro para garantir o crescimento do país, garantir uma malha ferroviária, garantir uma malha fluvial, garantir uma malha rodoviária, garantir escola técnica. Você vê, é impossível isso. O Brasil está crescendo, mas não tem dinheiro. O dinheiro está tudo dentro dos bancos. E nós vivemos como capachos, tentando brigar com os bancos. E para brigar com o banco, conta comigo. Vai no mercado, compra as ações do BESC. Se você não sabe onde tem, vem falar comigo que eu sei quem tem muito. E te ajuda a chegar a isso. E você vai pagar o banco com menos de 10%, tranquilamente ficar livre desse câncer que começou a economia da família. É hora de pagar o banco com pouco dinheiro. A justificativa que tem, que houve essa mudança da autonomia do Banco Central, foi em razão, a justificativa é essa, né? Em razão da época do mensalão, o poder que o presidente tinha de nomear o presidente do Banco Central. Isso, qual que seria a melhor opção então, professor? Porque se antes não funcionou bem, o presidente sendo nomeado pelo presidente do Banco Central, pelo presidente da República, e agora ele tem uma certa autonomia, mas ao mesmo tempo ele
coloca o juro, como o senhor bem citou aí, a taxa que ele acha mais adequada. E o presidente acaba ficando na mão do presidente do Banco Central. Qual que seria a melhor opção? Quem criou esse negócio que o presidente não pode nomear? Ele é o presidente da República, foi eleito pelo povo. Essa autonomia foi criada pelo Michel Temer, não foi? Autonomia? Não, foi agora, quando o Bolsonaro conseguiu eleger o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Naquele dia que ele conseguiu as duas casas, aí passar a toque de caixa na liderança, a aprovação da autonomia, que tinha 20 anos que esse projeto estava lá e não passava. Ah, sim. Foi agora no governo Bolsonaro. E detalhe, quem disse que o presidente não pode nomear o presidente do Banco Central? O ministro Alexandre Moraes, que impediu o presidente Bolsonaro de nomear o diretor da Polícia Federal, que é um cargo privativo do presidente, é um cargo privativo do presidente nomear o presidente do Banco Central também, tiraram isso dele. Como é que nós elegemos um presidente e ele não pode nomear os principais funcionários do governo? Quem criou essa ideia de que o presidente só nomeia bandido? Quem é que criou essa ideia? A Rede Globo, com as asseclas dela, CNN, Bandeirante, esse povo de bandidos, que vive criando merda e fedendo tudo, como se tudo fosse errado. Se eu votei num presidente, esse presidente tem que ter autonomia para nomear quem ele quiser. Olha aqui o nosso governador. Ele simplesmente pegou a segurança pública e botou na mão da segurança pública. Tirou os deputados para não enfiar o nariz ali. Porque antigamente o delegado nomeado para um cargo, para uma diretoria, ele era abençoado por um deputado. Não podia mexer, porque o delegado só um deputado sacaneava o governador na Assembleia. O governador falou, não, senhor, segurança pública é minha. Quem vai tomar conta da Polícia Militar é a Polícia Militar, vai tomar conta da Polícia Civil é a Polícia Civil. Deu autonomia. O que aconteceu? Goiás se transformou num paraíso. Os bandidos vazaram fora ou mudaram de profissão. Professor, mas o mesmo ministro à época também bloqueou a nomeação da Dilma, né? Na época ela ia nomear o Lula como ministro, foi impedido também. Isso. Ela era presidente da República, pode nomear ministro. Não pode, porque ela telefonou para ele falando que ele ia ser nomeado. O que é isso? A interferência do STF, do colégio do STF, foi absurda. Está passando dos limites. Agora sim, nós vamos ter um congresso. E esse congresso vai ter que começar a discutir essa situação de urgência, especialmente com referência a essa cobrança sórdida, gonorreica de juros no Brasil. Mas será que o Congresso tem interesse em fazer isso, professor? Porque eu não vejo nenhum deputado puxando essa bandeira, não, viu? Por enquanto, não. Mas nós estamos trabalhando para isso. Eu sou jurista, fui diretor da revista Consulex por 29 anos, já arquivei quase 25 mil processos, sei muito bem o que é trabalhar o que é certo, o que merece ser considerado. E não tenha dúvida, meu caro telespectador, aqui do Josimar, você precisa começar a estudar esse assunto. Qualquer dúvida, tem aqui o meu Instagram, tem aqui no Google, só digitar Badião, você vai saber meu endereço, e tenha certeza de que eu estarei do seu lado em prol da verdade, em prol da justiça, em prol do direito e do bem-estar do cidadão brasileiro. Eu estou cansado, já nos meus 73 anos, de ver a expoliação por parte dos banqueiros. Eu não aguento isso mais. Banco é sócio do capeta, primo do diabo, colega do Satanás. O único que eu vejo mencionar e falar sobre isso, mas não sei nem se fosse eleito, faria isso, é o Ciro Gomes. Ciro Gomes foi o único cara que teve coragem, ainda continua brigando com os bancos, falando dos juros, igual o senhor fala. Acho que é o único que eu ouço falar sobre juros no Brasil, é o Ciro Gomes. Ciro Gomes é, para mim, uma pessoa limpa. Você sabe que quando ele foi governador do Ceará, ele não ocupou o palácio. Continuou na casa dele. Ele não tem um filho contratado. É igualzinho a Dilma. A Dilma, por exemplo, a filha dela nunca andou no carro oficial. Ele tem uma filha. Ela nunca andou, ela nunca usou o cargo público para dizer que é filha da presidente. E muito menos filho do Ciro. Quando ele foi ministro do planejamento. Ele que criou esse plano econômico aí, ó, que salvou o governo de Itamar. Eles ficam falando que aquilo lá é criação do Fernando Henrique Cardoso. Que Fernando Henrique Cardoso vendeu a Vale do Rio Doce por 3 bilhões. Vendeu o Banco do Brasil, 30% do Banco do Brasil, por ninharia. Está vendendo a nossa economia com esse plano BRED, que cobra 43% a 46% da arrecadação federal de juro indevido
e prescrito desde 69, coisa do Fernando Henrique Cardoso. Esse homem foi o pior governo que já passou na República. Esse homem é o fim do mundo. Embora tenha livros publicados, não passou de um grande ignorante, um grande entreguista. O Lula, que nunca estudou, fundou 216 escolas técnicas, 6 universidades. Cara fantástico. E analfabeto de pai e mãe. Enquanto que o outro tem pós-graduação, doutorado pela Universidade de Paris, fez essas melecas todas, entregou nós, vendeu o Brasil por preço de banana podre, e nós estamos até agora pagando esse horrendo juro pesado, que não deixa dinheiro para que o presidente da República possa investir no desenvolvimento, no crescimento do país. Professor, você citou a Dilma aí, você acha que ela foi injustiçada na época do impeachment? Claro que foi. A Dilma não cedia ao Congresso Nacional naquele toma lá da cá. Toda hora que ela for aprovar uma emenda, aprovar alguma medida provisória, é um toma lá da cá. Aqui para votar tem que dar tantos empregos para cada um, tem que dar não sei quanto para cada um, aumentar a participação deles no bolo tributário. Isso é o fim do mundo. A Dilma inventava a pedalada para tirá-la, mas na verdade o peso da Dilma foi o Banco dos BRICS. O Banco dos BRICS ia investir 5 trilhões todo ano no Brasil a preço de 1% de juros ao ano. Quem ia segurar a gente? Está segurando o Brasil, hoje falta dinheiro. O que tem nos Estados Unidos sobrando, tem na França sobrando, tem na Itália sobrando, falta no Brasil. E se você for buscar lá fora, o Banco Central não deixa entrar. Bloqueia tudo. Todo mundo vai buscar dinheiro lá fora, não entra. Não entra porque o Banco Central bloqueia. A única entrada que tem é o Banco Central. Isso é a verdadeira sacanagem. Sacanagem com os empresários, sacanagem com você, cidadão, sacanagem até com o governo. O Willis entrou no governo batendo no Banco Central pedindo para baixar o juro. E agora o nosso grande presidente vai tomar uma iniciativa. Ao acabar esse trem lá do Rio Grande do Sul, ele deve voltar a acertar as contas com o Banco Central. Esse Banco Central, para nós, é um câncer na economia brasileira. Mas o que poderia ser feito? Porque se hoje a autonomia de entrada de recurso, tudo passa pelo Banco Central e ele coloca essa taxa alta, então praticamente nós estamos na mão do Banco Central. Claro, tem que passar pelo Ministério da Fazenda. Acaba com o Banco Central, fecha ele. Fecha o Banco Central. Ele foi criado na Revolução de 64. Mas se a gente fechar o Banco Central hoje, a gente vai fazer o quê? Vai criar que órgão que vai controlar isso? Não precisa, tem o Banco Central, tem o Ministério da Fazenda, ué. O Ministério da Fazenda cria um departamento para controlar o banco. Mas aí não vai virar uma cabine política? Cada governo vem e determina o que quer? Não, política é a alma da sociedade, Josimar. Vocês são contra a política, não pode estar contra. Política que desenvolve o país. O deputado tem compromisso com o povo. É por aí o caminho. Eu não diria nem que ser contra a política. A minha preocupação é a seguinte. É que a gente não tem um projeto de país. A gente tem só um projeto de governo. Por isso que eu sou contra a reeleição. Porque claro, a gente não tem uma sequência. Claro. A minha preocupação é essa. Porque aí entra um governante, ele vai defender só os seus interesses, preocupado na reeleição. Mas quem votou nele? O povo. Então não adianta você reclamar. Esse presidente da República veio de Marte ou veio de Vênus? Os deputados vieram de Marte ou vieram de Vênus? Não, estão daqui do povo. Se os deputados são gananciosos, trabalham para o umbigo deles, é porque você votou neles. Você não escolheu o melhor deputado, você não escolheu o melhor senador, você não escolheu o melhor presidente. Você votou dentro da perspectiva de salvador da pátria. Nós precisamos começar a pensar hoje como fazer um voto distrital. O importante é restabelecer no Brasil o voto distrital. Estabelecer o voto em que o político fica circunscrito a uma região. Ali os votos dele só valem ali dentro. Ele pode ter voto em qualquer lugar, não vale. Só vale naquele distrito que ele foi eleito. Ou seja, se ele fez uma proposta de campanha e não cumpriu, não o pessoal volta. Vai tirar não ele. Volta. Não volta. Ele prometeu 10 creches, ele prometeu uma escola de primeiro grau, prometeu uma escola de segundo grau. Se ele não realizar nos 4 anos, ele não é reeleito. A melhor depuração para escolher política que presta chama-se voto distrital. Começa a discutir isso nas escolas, começa a discutir isso na OAB, começa a discutir isso na maçonaria, começa a discutir isso em todos os ambientes em que você precisa chegar a um ponto de que todos os nossos políticos entendam que o voto distrital é uma forma mais sadia, mais democrática de pôr para fora os maus políticos. Professor, você falou do toma lá da cá, mas
É um negócio que todo governante fica preso a ele, porque no sistema político atual não tem outra forma de governar. A Dilma tentou não entrar nesse jogo, foi impeachmentada. O Bolsonaro ficou 1 ano e 11 meses enfrentando isso. Quando viu que não dava mais, cedeu-se ao Centrão. Hoje o Lula está sofrendo no momento com isso. Às vezes tem pautas interessantes, mas se não houver essa troca de emendas, não consegue aprovar nada. O formato de colisão do Congresso não permite que o presidente avance seus projetos sem ele atender os interesses do Congresso. Qual seria um formato melhor do que esse? Porque no momento não dá para fazer outro jogo. Se fizer outro jogo, vai ser impeachmentado igual a Dilma. O formato ideal é o parlamentarismo monárquico, que eu sempre defendi, porque eu sou parlamentarista monárquico. O rei é o chefe de Estado. O parlamento, lá, os deputados que querem ser primeiro-ministro, levantam, põem um plano na mesa para atender todos os deputados. Quanto mais deputado ele agregar, ele vai ser ministro, primeiro-ministro. É por isso que o plano de governo é que chama os deputados em torno dele. Nesse plano de governo, que é abrangente, que atende todos os distritos eleitorais, aí sim, o parlamentarismo é sadio. Só o parlamentarismo do tamanho do nosso país é que funciona. O Brasil realmente precisa do parlamentarismo. Nós tínhamos uma Constituição que é parlamentarista. Na última hora, não aprovar, o Sarney chamou o Ulisses Guimarães lá e falou para ele: Ulisses, você quer ser presidente da República? Quero. Então volta lá, muda a Constituição para presidencialista e me dá mais um ano de governo. Como o Ulisses era o chefe do MDB, e o MDB era a maioria no Congresso, na Constituinte, voltou lá, aprovou a Constituição parlamentarista, feita a toque de caixa, onde o presidente não tem poder de governo, mas poder de representação pessoal. Ele representa o governo, toma tapa na cara, mas quem manda de verdade é o Congresso Nacional. Aí os dois ficam brigando, o Supremo entrou e começou a mandar mais que os dois. Aí virou a meleca. O Supremo quer nomear diretor da Polícia Federal, o Supremo quer nomear ministro, o Supremo pediu a Dilma de nomear um ministro, que seria o Lula, o Supremo passou a mandar e ninguém botou o Supremo no lugar dele. Ninguém pôs ordem no galinheiro. Era a hora do Aras, Augusto Aras, Procurador-Geral da República, ter impeachmentado o Alexandre de Moraes, ter impeachmentado o Barroso, ter impeachmentado o Fux, porque esses caras começaram a mandar no governo. Quem errou foi o Procurador-Geral da República. Quem está errando hoje, com aquela prisão daquele monte de gente na porta dos quartéis, que é gente do povo, inocentes, estão sendo julgados, 14 anos de prisão para cada um. Por quem? Por um ministro incompetente. Ele não pode julgar ninguém. Ele tem que revisar o processo. Não, ele está indicando quem vai para a cadeia e quantos anos de cadeia dá para cada um. Ainda tem o procurador da República lá denunciando. É uma maluca. Nunca estudou para saber que não pode fazer isso. Aquele povo é tudo inocente. E estão sendo condenados. Isso é absurdo isso. Por quê? Porque o poder não está com o presidente, está no Congresso, e o Congresso que quer? Subserviente aos interesses de cada grupo. Então o Supremo entra e apronta o que está aprontando agora, e é o terceiro poder da República, embora não tenha nenhum voto do povo. Mas hoje quem manda mais no país é o Congresso e o Supremo, né? Manda muito mais. O presidente hoje praticamente não. A desoneração da folha de pagamento. O Supremo, o nosso Congresso votou, foi aprovado, foi para o presidente sancionar. Ele vetou. Foi para o Congresso derrubou o voto dele, o Supremo entrou aprovando o veto do presidente. O que é isso? Se o Congresso votou aquilo, é uma lei. Tem que entrar em vigor. Não, o Supremo vem e muda. O presidente da República está certo. Ele tinha que vetar. Não tinha que vetar, porque o Congresso votou. É uma lei votada pelas duas casas. Explique isso para mim. Professor, mas juridicamente, o 8 de janeiro, qual que seria o procedimento ideal? Porque ali está um grupo que foi, quebrou, e de repente a polícia veio, prendeu, colocou todo mundo ali. Qual que seria o procedimento ideal? Cadê a guarda que devia proteger a casa, o palácio? Onde estava essa guarda? Como é que o povo entra sem que... Você não entra no palácio hoje sem ser preso. Lá tem a guarda presidencial, tinha que estar lá. Cadê ela?
Cadê a guarda E aí, presidencial? você não vê também em nenhum momento, professor? Tá igualzinho que caso do Hamas e Israel. Quem deixou o Hamas entrar em Israel e matar 1.000 israelenses? Como é que entra Israel, que é um país super vigiado? A fronteira dele tem um exército violento. Como é que o Hamas entrou? Como é que alguém entrou naquele palácio e começou a quebrar as coisas lá dentro? De onde é que veio esse pessoal? Ah, mas quem subiu a rampa? Depois subiu a rampa. Uma meia dúzia de bobo e acabaram levando a culpa. Os outros que quebraram lá dentro vieram da onde? Entrou pela porta do fundo. Tem lá um monte de vídeo gravado. O Dino proibiu esses vídeos de serem entregues à Comissão Parlamentar de Inquérito. A presidente do parlamentar de inquérito da CPI não pediu esses vídeos para ver. Ela tem tudo gravado. Quem quebrou, quem não quebrou, quem jogou relógios do século não sei o que no chão. Está tudo lá gravado. Vai ver quem quer, quem não quer não vê. Então está vendo aí uma conivência com o errado, uma conivência com o sujo, uma conivência com o que não presta. Em cima de um bando de coitados que estavam na porta do quartel com garrafinha de 600 ml de água. Essa garrafinha é perigosa, você não pode botar aqui. Porque deve ser isso que o pessoal estava armado para fazer o tal do golpe. Infelizmente. O senhor acha que não houve tentativa de golpe? Claro que não. Claro que não. O Exército não entrou nisso. Golpe só faz com o Exército. Você tem que ter as Forças Armadas, tem que ter fuzil, tanque de guerra. O Exército pulou fora. Em todas as vezes que o pessoal chamava o Exército para fazer uma movimentação, ele pulava fora. O Exército não quis entrar, nem a Aeronáutica, nem a Marinha, ninguém quis entrar. Então não tem como ter golpe de guerra. Não tem como. Bolsonaro não conseguiria nunca, não teve adesão do Exército. E já estava perdendo até a simpatia do vice-presidente Mourão. Já estava por aqui com ele. E já estava abandonando o governo. Mas o pessoal acampado na frente dos quartéis, as bandeiras todas, muitas delas, levavam ao que aconteceu no 8 de janeiro, professor. A bandeira não faz nada. Ali aquele povo tinha arma nenhuma na mão. Vamos dizer, golpe de Estado aonde? Na porta de quartel? Não, meu amigo. Aquilo ali não tem sentido, não tem lógica. Se um dia o Supremo Tribunal se reunir para revisar esses processos, vai cancelar todos eles. Não tem sentido, não. Eu penso um pouco diferente, mas é bom ouvir o contraditório. E nesse momento já está na hora de encerrar esse inquérito, professor? De há muito tempo. O inquérito ele é inconstitucional. Por quê? Se fosse um problema interno do Supremo Tribunal, fake news, funcionários do Supremo Tribunal fazendo fake news, ele pode abrir um inquérito, o Toffoli, nomear o Alexandre Moraes como presidente daquele inquérito, que é interno. Quando ele pegou uma pessoa fora do quadro do Supremo Tribunal, ele se tornou uma questão criminal. Aí é o Ministério Público que tem que presidir esse processo. Ele tinha que declinar, mandar para o Ministério Público, indiciar o prefeito, indiciar o jornalista, indiciar quem que fez fake news. Mas já está fora do Supremo esse fake news, esse processo, esse inquérito, de há muito, até a procuradora... Tem encerrado há muito tempo já. Claro, né? Quando pegou a pessoa fora, já tinha que ter sido encerrado. E não foi. Está andando aí hoje como uma arma para poder pressionar as pessoas a ter ideias que não são a liberdade de expressão, sem ideias que concatenem com as ideias de quem quer manter essa anarquia política no país. Ele começou essa semana e começou a soltar algumas pessoas que tinham sido presas, né? Do Tem sentido, ninguém está preso. Do Exército, o comandante da Polícia Militar. Isso é absurdo. O cara está viajando para os Estados Unidos e foi considerado culpado. Isso é o fim do mundo. Ele não pode mandar prender ninguém. Ele é ministro do Supremo. Ele é um juiz revisor de processo. Ele só pode determinar prisão no processo administrativo interno. Ele não fez isso. Ele está pegando gente de fora. Ah, publicou lá na Bahia, publicou lá no Pará, publicou lá no Rio Grande do Sul. Isso é o fim do mundo. Isso é o fim do mundo. Ele saiu das funções de magistrado para a função de polícia. Ele não é polícia. Nunca podia ter feito isso. E não vai continuar fazendo, porque agora a sociedade começa a acordar para isso. Nós estamos passando dificuldade agora com o Rio Grande do Sul. Parou todo mundo para ajudar, porque aquilo ali foi um acaso. Um negócio muito sério. São muitas famílias que estão ali agora à margem do sereno,
da falta de agasalho, falta de comida. Mas tão logo nós consigamos resolver isso, o Brasil volta a conseguir discutir essas questões internas e merece ser discutidas. Rio Grande do Sul está passando por uma fase bem complicada, né? E qual a opinião do senhor em relação à atuação do governo federal? A melhor possível. Nunca. Que está sendo muito criticado pela Não, direita, criticado pela direita. Direita critica mesmo. Então, a oposição critica, claro. O papel deles é esse. Toda oposição faz isso, né? Não, é o papel da oposição. O Babaca lá no debate comigo na TV Brasil Central, cadê um Pix? Quem mandou um Pix? Pix é de banco, meu banco, ninguém entra em banco para ver, meu amigo. É sigiloso. Você quer que eu numere quantos Pix foram por causa na conta do governo do Rio Grande do Sul? Me dá um Pix. Fica parecendo balbuciando lá, parecendo desesperado, querendo um Pix. Meu amigo, vai criar mentira. Queria até que o senhor emprestasse 20 mil para ele. Professor, mas nós vamos conseguir baixar esse juro ou não? Claro, vão extinguir o juro, tirar isso fora. Que nem o mundo muçulmano. No mundo muçulmano não tem juro. Dinheiro que os bancos emprestam é dinheiro do correntista, não é dele. Então por que ele está ganhando? Ele já cobra taxa para você ter conta no banco. Ele cobra taxa. Itaú é R$47, o Bradesco deve ser uns 80, o Santander cobra também. Todo mundo cobra taxa de você para você ter conta em banco. Você tem que pagar juro? Por quê? Mas está cada dia mais complicado, porque hoje nem revisional você ganha mais de um veículo. Se você entrar, você não ganha mais igual ganhava antes. Sabe por que não ganha? Porque os advogados não estudam. Tem que estudar. Colega, você tem que estudar. Revisional é um direito seu. Se você disser que não pode cobrar juro, eu provo a você que o artigo 92 da Constituição foi revogado, todos os incisos, e não foi feito um substitutivo para colocar no lugar. Se não tem substitutivo, então não tem como cobrar. Não existe na Constituição, no mundo constitucional, na nossa Constituição, a figura do juro. Ela é uma excrescência. Professor, eu não vou querer pagar juro mais não, hein? Eu também não vou querer. Estou entrando com todas as ações, derrubando tudo. Eu faço isso todo dia. E acho muito bom. Quem rouba de ladrão tem 40 anos de perdão. E banco é ladrão. Professor, muito legal o nosso papo aqui. O contato ficou aqui na descrição. Vou reiterar. Se você está com dívidas e quer renegociar, o contato vai ficar aqui. E vou agendar um horário com você, com o professor Badião. Professor, para a gente finalizar, queria que o senhor deixasse uma mensagem bem nessa linha de alerta para o pessoal aí, em relação ao juro, a mensagem final. Senhores telespectadores, nós estamos numa época de revisar tudo. Cansados de pagar juro, cansados de ser cobrado. Você financia um carro, paga 2, paga 3. Está passando dos limites. Quando a gente vai olhar a sociedade muçulmana e ver que aqueles coitados lá trabalham sem pagar juro, isso é muito bom. Aqui nós estamos passando dos limites. A conta doméstica que seu pai ganha, não dá para pagar todos os boletos. O boleto chega em casa, é um suplício. E muito mais se você tiver usado o cartão de crédito. É uma verdadeira chacina financeira. Tenta sair disso e vamos nos organizar. Ensinar os nossos filhos a fazerem contabilidade familiar. Senta o pai, explica quanto ele ganha, o que vocês estão gastando, discuta com a família o orçamento familiar. Isso é muito bom. Você começa a chamar para junto de você, pai, os filhos e a mulher, para que eles possam entender a dificuldade que é pagar esses boletos. Se tiver juro, chama o advogado. Valeu, show, 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 show. Deixe seu like, seu comentário. Esperamos vocês no próximo episódio.